Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 25 coisas interessantes que você verá pela primeira vez. Apresento a vocês Sarah Mapelli, conhecida como a Rainha das Abelhas. Ela costuma dançar com um enxame de abelhas vivas grudadas em seu torso. E como ela faz isso? Bom, o segredo está no feromônio que a abelha rainha exala. Sarah só precisa borrifar um pouco desse feromônio em seu corpo, atraindo as abelhas sem ser atacada. Ela costuma dançar com até 12 mil desses bichinhos presos em seu corpo. Você já viu um canguru albino? Pois não. Provavelmente não. É algo muito raro de se ver até na Austrália. Estima-se que haja apenas um albino entre cada 50 e 100 mil cangurus. É uma mutação genética que o impede de produzir qualquer pigmento em sua pelagem, podendo apresentar outras cores em seus olhos, nariz e outras partes do corpo. Você sabia que existe um vinho à base de serpentes venenosas? E embora isso não pareça uma boa ideia, esta bebida é muito comum na China, Vietnã e todo o Sudeste Asiático. Para elaborar, primeiramente eles introduzem uma serpente viva numa garrafa com álcool. Durante os meses de fermentação, o álcool elimina todas as toxinas e neutraliza o veneno. Quem consome este vinho acredita que ele contém propriedades medicinais. Ouça isso! É um pedaço de gelo caindo por um buraco numa geleira. Este som peculiar é emitido quando atinge o fundo. Lembra uma arma laser de um videogame. Isso se deve ao efeito Doppler, a mudança na frequência de uma onda produzida pelo movimento relativo da fonte. Neste caso, o som do pedaço de gelo colidindo com as paredes não conseguiu sair facilmente pelo buraco. Então, sua frequência mudou, se tornando mais aguda. É algo parecido com as sirenes das ambulâncias, que têm um som mais agudo de perto e mais grave de longe. Existe uma espécie de formiga que coleciona a cabeça dos seus inimigos. São as Headhunters, e como podem ver, o seu nome é bem ilustrativo. Ainda não sabemos por que elas fazem isso, mas suas tocas são repletas de cabeças de outras espécies de formigas. Há duas hipóteses principais. Uma considera que elas transportam os cadáveres como reserva de alimento e as cabeças podem não ser tão apetitosas. E a segunda diz que usam os cadáveres para se camuflar com o aroma de suas presas. Esta é uma tomografia do sistema circulatório de um pombo. Podemos vê-lo em detalhes tão incríveis devido à alta radiodensidade de Bridgeville, um material de contraste que permite observar a rede de vasos sanguíneos de um animal, já que penetra até o nível capilar e não é tóxico e nem agride o meio ambiente. A intenção é que esta tecnologia permita desenvolver formas de diagnosticar e tratar várias espécies, incluindo nós, humanos. Este é o menor barco da Marinha dos Estados Unidos. Se chama Boom Bidder e é um mini rebocador. Com 7 metros de comprimento e 3 metros de largura, é usado para rebocar navios maiores para dentro e fora do porto. Atualmente, apenas 10 desses pequenos rebocadores estão em serviço. Conheça Jean Hiller, uma mulher que, apesar de ficar congelada por 6 horas, sobreviveu para contar a história. Em 1980, ela sofreu um acidente de carro em Minnesota. Era uma noite muito fria e o termômetro marcava 30 graus abaixo de zero. Ela foi encontrada na manhã seguinte completamente congelada. No hospital, os médicos notaram seus batimentos cardíacos, 12 por minuto. E seus olhos não respondiam à luz. 2 horas depois, ela recuperou a consciência. Embora pareça inacreditável, já foram registrados outros casos como esse. Parece que o nosso corpo se protege em baixas temperaturas para sobreviver. Este homem detém o recorde mundial por mais tempo prendendo a respiração debaixo d'água. Seu nome é Alex Segura e ele prendeu a respiração debaixo d'água por mais de 24 minutos. Isso é algo surpreendente, porque quando paramos de inalar oxigênio, há um acúmulo de dióxido de carbono que o nosso corpo interpreta como perigoso e gera uma sensação de formigamento nos pulmões e contrações no diafragma que são difíceis de suportar. Embora Alex seja um mergulhador profissional, ele conseguiu sua façanha devido à sua capacidade de controlar sua mente.
Você sabia que existe uma cidade onde as pessoas vivem no subsolo? Se chama Coober Pedy e fica na Austrália. Aqui, no verão, a temperatura atinge 47 graus. Sofre com constantes tempestades de areia. Por isso que em 1917, os mineradores decidiram fazer suas casas subterrâneas para não ficarem expostos ao calor escaldante da superfície. Atualmente, existem várias lojas, livrarias e igrejas no subsolo. Em geral, os 1.700 habitantes desfrutam de todas as facilidades que uma cidade pode oferecer, exceto, claro, da luz do sol. É assim que os militares entregam suprimentos aéreos. Não é muito diferente do que vemos nos filmes. Geralmente são equipamentos militares, alimentos e remédios em operações de ajuda humanitária. Porém, o pouso nem sempre é tranquilo. Quando a carga é liberada, um paraquedas é acionado. Mas, como os lançamentos são feitos a mais de 7.000 metros de altitude, é muito difícil controlar as variáveis do ar, o peso da carga e o local do pouso. Este é o nascimento de uma pequena mariposa-gato. Parece muito fofa, mas a verdade é que ela é muito perigosa devido aos seus espinhos venenosos. Ela mede apenas 3 centímetros de comprimento e você pode notar que está coberta de cerdas parecidas com pelos. E são elas que lhe dão a aparência de um pequeno gato persa. Pode ser encontrada em muitos países da América. Você sabia que as areias do deserto do Saara são muito importantes para manter a beleza e a biodiversidade da Amazônia? Durante a pré-história, o deserto africano era um lago repleto de algas e micro-organismos. Há 7.000 anos, esse lago secou. Dele sobrou areia rica em nutrientes, inclusive o fósforo. Parte dessa areia fica em uma depressão na região do Chad, que devido à sua geografia é atingida por constantes e gigantescas tempestades de areia. O vento é tão forte que consegue carregar areia rica em fósforo por quase 5.000 quilômetros até a América do Sul. Este é o Monte Kelimutu, localizado na Indonésia. Tem 3 lagos com cores muito diferentes. E eles também mudam seus tons de tempos em tempos. Podem ir de azul, verde, preto e branco e vermelho. Isso acontece por conta dos elementos que compõem cada um deles. E também os estados de oxidação produzidos pelo gás vulcânico e pela chuva. Os turistas nunca sabem de que cor estará a água ao visitar a montanha. Você já viu o esquilo gigante da Índia? Seu corpo, incluindo sua cauda, pode atingir mais de 1 metro de comprimento. Pesa cerca de 2 quilos. Esta é a borboleta 88. Seu nome se deve aos padrões de suas asas, que geralmente parecem desenhar esse número. Mas, às vezes, há variações que lembram os números 80, 08, 89 e 98. Depende do ponto de vista. É assim que se faz um arco-íris com uma mangueira. Nesse vídeo, os bombeiros demonstram que é muito fácil fazer isso. Você só precisa de um dia ensolarado e uma fonte de água com pressão suficiente. Os arco-íris são formados quando os raios de sol passam pelas gotas de água pulverizada pela mangueira. Você já ouviu falar no urso-gato asiático? É uma espécie nativa do sudeste asiático. O detalhe mais curioso deste animal é que sua urina cheira a pipoca com manteiga. E não é brincadeira, é devido à presença do mesmo composto químico, o 2-AP. Porém, ainda não se sabe como esse animal produz essa molécula naturalmente. Você sabe diferenciar um jacaré de um crocodilo? O jacaré só vive em água doce, enquanto o crocodilo tem glândulas que permitem dessalinizar, então seu hábitat é mais amplo. Não é muito comum um jacaré atacar um ser humano se não for provocado. Já o crocodilo é muito mais territorial. Outra diferença que podemos notar está em suas mandíbulas. A de um jacaré é em forma de U, e quando fecha a boca só vemos os dentes superiores. Por outro lado, a de um crocodilo parece mais um V e nos permite ver todos os seus dentes. Isto é um disquete. Eles são os antecessores dos pendrives, só que eram muito maiores. O primeiro disquete foi criado em 1967 e tinha um diâmetro de 20 centímetros. Em 1981, uma versão um pouco menor foi fabricada. Tinha em média 3,3 centímetros de diâmetro e depois de um tempo eles finalmente reduziram para quase 9 centímetros. Claramente, hoje eles não são mais usados. Sua capacidade e velocidade de transmissão eram visivelmente mais limitadas do que as de um pendrive.
Esta é uma lagarta cauda de andorinha e, como você pode ver, parece um personagem de anime. Curiosamente, no início eles são marrons e é pouco antes de se tornarem pupas é que elas mudam para essa cor amarela esverdeada. Durante o dia se enrolam nas folhas das árvores para evitar de se tornarem presas e, se forem perturbadas enquanto estão escondidas, elas emitem uma substância muito mal cheirosa. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!